No meio do século XVI, teve início um movimento que se estenderia por mais de 200 anos e mudaria profundamente o mundo: a Revolução Científica. Essa movimentação foi o palco para pensadores lendários, como Galileu e Descartes, que fizeram investidas avassaladoras sobre as bases do conhecimento da época e compuseram o esqueleto da música que o mundo humano dança até hoje: a ciência. Pensando sobre o conhecimento, a sociedade e a relação entre os dois, essas figuras tiveram força para criar um novo mundo. Com isso em mente, o Delphes convidou alguns de seus membros para indicarem obras que de alguma forma podem te levar a enxergar as coisas de outra maneira. Olá, sou o Douglas, sou aluno da licenciatura. Hoje eu estou aqui a convite do Grupo Delfos, que discute filosofia da ciência, e também do Centro Acadêmico de Biologia, para trazer uma recomendação a todos os estudantes do curso, principalmente nesse momento em que a gente tem deixado de discutir e de ter acesso a assuntos que tratam a biologia como temática principal. A minha recomendação é um livro que eu tive conhecimento há 1 ano e meio atrás, através de um podcast chamado Caixa de Histórias, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro é um best-seller mundial, assim, ficou uns 2 anos como um dos maiores e mais vendidos livros do mundo. Ele é de autoria do professor Yuval Noah Harari, que é doutor em História, professor de História Mundial, e trabalha com uma linha de pesquisa que busca entender a relação da história com a biologia. Dentro da biologia, uma das grandes áreas que me despertam o interesse é a evolução humana, entender como que se deu a nossa evolução enquanto espécie. E duas características que marcaram muito esse livro, que me despertaram interesse, né? Foi o modo como ele contextualiza a evolução biológica, então desconstrói aquela ideia de evolução linear, como se nós, a espécie Homo sapiens sapiens, fosse um produto evolutivo das demais espécies que um dia existiram no planeta Terra, e também o modo como ele trata sobre a espécie humana como se fosse vista de fora. Então, ele analisa a espécie humana a partir de uma perspectiva que faz a gente entender o real a real origem do ser humano, os nossos instintos mais primitivos, as nossas características que foram sendo traçadas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. Ele divide o livro em 3 grandes partes, ele chama de 3 grandes revoluções que marcaram a trajetória evolutiva da espécie Homo sapiens sapiens, da nossa espécie. A revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. Então, eu recomendo esse livro para vocês. É uma leitura um pouco extensa, mas também tem esse podcast que eu mencionei, chamado Caixa de Histórias, que ele aborda muito bem o livro, de uma forma muito contextualizada, citando várias partes de cada uma das 3 grandes revoluções. Eu espero que gostem, espero que se interessem, e a minha recomendação é essa. Em uma parte ele diz assim, o título do capítulo é Um Animal Insignificante. Há cerca de 14 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após o seu surgimento, a matéria e a energia conseguiram se aglutinar em estruturas complexas chamadas de átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos e das moléculas de suas interações é denominada química. Há cerca de 4 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas, chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas de culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominada história. Meu nome é Valéria Gislotti Ared, né? Estou atendendo um pedido do Admir, que solicitou, né, que eu fizesse um vídeo de alguns minutos sobre a minha trajetória em relação à filosofia. Eu sou bióloga, né? Sou professora na Universidade Federal do Paraná. Acho que a primeira vez que eu tive contato com algo um pouquinho mais consistente da filosofia foi quando eu li um romance na adolescência que chama O Mundo de Sophie. Antes a gente só ouve falar, né, de alguns filósofos aí que são famosos, né? A gente ouve falar na escola de Platão, Sócrates, né? Mas eu nunca tinha lido nada até então. Claro que O Mundo de Sofia é um livro de romance, né? Não é um livro de filosofia. É um romance em que a protagonista vai conhecendo vários filósofos e várias correntes filosóficas. Eu ingressei na biologia, né? E dentro da biologia eu sempre tive
mais afinidade com as disciplinas das ciências humanas, né? Isso foi até interessante porque, apesar de ser apaixonada por biologia, num dado momento da minha graduação, eu fiquei me perguntando se era aquilo que eu queria, né? Porque eu via todos os meus amigos em outros projetos, outras linhas de pesquisa, e eu mais interessada com disciplinas que eram das ciências humanas, né? Tanto que eu fui conversar com uma professora sobre o assunto e ela acabou, né, me dando um conselho de que eu devia enveredar de vez pelo mundo da educação, né? Como linha de pesquisa mesmo. E aí nisso que eu descobri a educação ambiental, que é a minha linha de pesquisa até hoje. E aí dentro da educação ambiental eu me deparei com filósofos, né? E no começo para mim era bem estranho, né? Porque o que filosofia tem a ver com educação ambiental, né? Por que a gente fala tanto, né, em filosofia dentro da educação ambiental, mas hoje para mim faz todo sentido, porque a filosofia consegue nos mostrar por que nossa sociedade está organizada dessa maneira, a natureza do nosso pensamento, a maneira como a gente produz conhecimento, a maneira como nós nos relacionamos entre nós e com os outros seres, né? E particularmente que entra meu interesse a partir da educação ambiental. E aí dentro, né, estudando educação ambiental, acabei tendo contato com vários filósofos, né? Desde Spinoza, li um pouquinho de Heidegger, Habermas, a Hannah Arendt, fui lendo vários autores, né? Mas aí tem alguns, né, que realmente são os meus preferidos e são os meus livros de cabeceira, né, que realmente influenciaram todo o meu doutorado, né, e tudo que eu venho fazendo como pesquisa até agora. E não só como pesquisa, como postura de vida, né, como eu falei, a filosofia, ela é uma corrente filosófica, ela é uma postura de vida, né, por isso que não vejo uma maneira da gente pensar em uma mudança social, uma transformação da nossa sociedade sem compreender as correntes filosóficas, né? E aí dentro disso o meu filósofo é Merleau-Ponty, com certeza, né? Ela é a minha base. O Merleau-Ponty é um filósofo francês, viveu no século passado. Ele contesta todas essas dicotomias corpo-mente, sujeito-objeto, né? E ele acabou influenciando, né, outros filósofos contemporâneos, né, que eu também estudo, que são filósofos que falam em ecofenomenologia, né? Que também é uma linha assim que eu adoro. E aí isso aí também é assunto para um outro momento, né, falar de ecofenomenologia, mas Merleau-Ponty acabou sendo a base, né, desses autores que falam nessa linha de reunir, né, a filosofia com o pensamento ecológico e o movimento ambientalista. Um outro autor que eu gosto bastante também é Gadamer, né, ele é um filósofo alemão, também viveu no século passado, ele faleceu no início desse século. E o principal livro dele é Verdade e Método, né? E ele é um autor hermenêutico, né? A gente fala que é da linha hermenêutica. E ele tem conceitos e linhas de pensamento, assim, que eu adoro. Eu gosto muito de Gadamer também, é um filósofo que me marcou muito. E aí, hoje em dia, né, na minha quarentena... O filósofo que eu tenho lido é um filósofo que fala na pós-fenomenologia, e aí justamente uma das coisas que ele fala é a questão da tecnologia e da fenomenologia, que é uma coisa que vem me chamando bastante atenção na minha quarentena. E é o livro que, né, o filósofo que eu estou lendo atualmente. Aos poucos, né, porque eu vou e volto, né, a filosofia, a gente, não é um livro que a gente lê assim, como se fosse um romance, né, eu pelo menos vou estudando, vou anotando, né, eu tenho essa necessidade aí de trabalhar dessa maneira com a filosofia. Existem vários outros, né, filósofos muito contemporâneos também, que vem me chamando a atenção, né, por abordar essa questão aí do pensamento ecológico e do movimento ambientalista. Mas falei um pouquinho aí dos meus clássicos, né, que baseiam aí toda o que eu venho pensando e construindo como linha de pesquisa. Tá bom?